Olá, meus amigos, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo a respeito do controle de constitucionalidade. Fiz as noções introdutórias, comecei a falar sobre controle difuso. Quero que ainda nessa aula, começar a trabalhar efetivamente com as ações de controle concentrado em espécie. Só pegando um gancho aqui na aula passada. Vocês viram que eu falei a respeito da existência de um controle difuso e de um controle concentrado. Por que ele é difuso? Ele é difuso porque todos os órgãos do Poder Judiciário podem realizá-lo difusamente. Ele é concentrado porque acontece a concentração em determinados órgãos do Poder Judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, quando a lei ou ato normativo fira um preceito consagrado na nossa Constituição Federal, ou os tribunais de justiça, quando a lei ou ato normativo impugnado, em tese, se fira um dispositivo da Constituição estadual, ok? Agora, eu falei o seguinte, o controle difuso, você não está buscando a declaração de uma inconstitucionalidade. Você quer uma declaração de inconstitucionalidade de uma maneira específica, de uma maneira casual, para que essa inconstitucionalidade deixe de ser uma barreira que o separe do seu direito público subjetivo mesmo. Olha, eu tenho uma pretensão de resolver uma questão contratual, eu estou querendo deixar de pagar uma dívida. É um direito público subjetivo. Vejam, portanto, que eu fiz uma certa relação no Brasil, que existe, eu fiz propositalmente, que existe entre o controle difuso e o controle concreto, porque no Brasil, todo o controle difuso, ele vai necessariamente, que ele é realizado pelos órgãos do Poder Judiciário de uma maneira geral, ele vai necessariamente envolver uma análise de direito público subjetivo, tudo bem? É diferente do controle de constitucionalidade concentrado, que ele vai ser exatamente o quê? Como regra, ou exceção da ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ele vai ser abstrato. Exatamente por quê? Porque você vai consagrar, você vai tentar buscar a declaração de uma constitucionalidade ou de uma inconstitucionalidade em uma ação especificamente prevista para esse fim, ok? Eu fiz essas correlações, não foi por acaso, foi apenas para a gente conseguir fixar na sua cabeça qual que é a lógica de funcionamento. Controle difuso, o Brasil já teve um momento, só para que fique claro e só para você ter uma certa dica, já houve um momento em que a gente discutiu a abstratização do controle difuso, hoje isso ficou um pouco para trás, certo? Então o controle difuso ele é concreto, você vai buscar a satisfação de um direito público subjetivo através de uma declaração prévia de inconstitucionalidade. Já o controle concentrado, ele é abstrato, porque o objeto principal da demanda é, sim, não o direito público subjetivo, mas a própria declaração de inconstitucionalidade, ok? Só quero ver mais algumas nuances a respeito de controle difuso com vocês. Conforme eu disse, o controle difuso é aquele realizado difusamente. Rafael, quem pode fazer controle difuso? Bom, a autoridade pode alegar na sua inicial. A autoridade não, o indivíduo, a parte, pode alegar o controle difuso na sua inicial. Eu posso alegar controle difuso, eu posso pedir para a realização de controle difuso numa eventual peça contestatória? Tranquilamente. O juiz pode fazer controle difuso de constitucionalidade? Tranquilamente, tudo bem, pessoal? Não existe uma vedação a quem pode suscitar ou a quem pode realizar controle difuso. É óbvio, né? O reconhecimento do controle difuso vai depender de uma aprovação de uma decisão judicial. Quando nós estamos no âmbito de órgão colegiado, pessoal, órgão de segundo grau, nós devemos lembrar de uma regra específica consagrada lá no artigo 97 da nossa Constituição, que eu queria trabalhar com vocês exatamente agora. Vamos pôr na lousa? Eu queria discorrer com vocês a respeito da chamada cláusula de reserva de plenário. Deixa eu só colocar aqui no dispositivo que eu vou ler com vocês. Olha só, vamos lá? Vem aqui comigo na lousa. Então, o objeto do nosso estudo agora é a cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição. Vamos lá? Coloque um conceito aí. Primeiro conceito. Nós estamos dentro de controle difuso, ok? Conceito de cláusula de reserva de plenário. É o texto constitucional. O conceito nada mais é do que a leitura do texto constitucional. O artigo 97. Você pode colocar esse artigo 97 no seu material, exatamente porque o examinador adora perguntar ele na forma de letra de lei. E, obviamente, por consequência, as exceções à reserva de plenário também é uma súmula vinculante que costuma despencar em concurso público. Olha o que diz o artigo 97 da Constituição, que ele conceitua a cláusula de reserva de plenário. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, vou repetir,
somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O conceito de reserva de plenário, portanto, está no artigo 97 da Constituição. Eu matei duas questões de uma vez só. Eu dei o conceito e já li o dispositivo. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Vamos aqui desenvolver algumas ideias a respeito da cláusula de reserva de plenário. Qual que é a lógica desse instituto? A lógica desse instituto é o seguinte, pessoal. Quando nós estamos no âmbito dos tribunais, e eu já vou desenvolver um pouquinho sobre isso com vocês, quando nós estamos no âmbito dos tribunais, você não pode simplesmente fazer um controle difuso de inconstitucionalidade, porque nós estamos no âmbito de um órgão colegiado. Olha, o juiz de primeiro grau, ele pode realizar controle difuso independentemente de observância da cláusula de reserva de plenário. Você tem lá a autoridade monocrática, a autoridade judicial, ok? Na sua vara lá que você está postulando, lá o juiz de direito de primeiro grau, ele fala o seguinte, ó, essa norma ela não tem como ser aplicada em um determinado caso concreto, porque ela é difusamente, ela é inconstitucional. Então, é uma questão lateralizada no seu processo, eu declaro a inconstitucionalidade dessa norma difusamente, afasto a incidência no todo ou em parte dessa norma e decido conforme o direito público subjetivo pleiteado. Isso no âmbito do primeiro grau. Quando nós estamos no âmbito do segundo grau, o texto constitucional trouxe uma exigência de observância de uma cláusula por conta da natureza colegiada dos tribunais. Primeira dica que eu dou para vocês a respeito da cláusula de reserva de plenário. A primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte, o texto constitucional é claro no sentido de falar tribunais, ok? Ah, colégio recursal, porque a órgão colegiado também tem que observar a cláusula de reserva de plenário. Negativo, pessoal, é tribunal. Para observar a cláusula de reserva de plenário é tribunal. Uma segunda dica que eu falo para vocês. Ah, mas no controle concentrado, Rafael, eu vi que existem certos quórums que o Supremo Tribunal Federal tem que observar. Isso não é uma cláusula de reserva de plenário? É óbvio que é. A cláusula de reserva de plenário, ela já está naturalmente consagrada para as ações de controle concentrado. Estão nas leis que disciplinam o controle de concentrado. Agora, nós estamos trabalhando aqui para o âmbito específico do controle difuso. E no âmbito do controle difuso, quando a sua realização se der pelos tribunais, você deve observar a cláusula de reserva de plenário. Essa é a segunda informação. Terceira informação que eu trago para vocês a respeito da cláusula de reserva de plenário. Ela tem que ser utilizada, você deve invocar a utilização da cláusula de reserva de plenário quando for para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vamos supor que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele entenda que uma determinada lei ou ato normativo é constitucional. Você precisa realizar a cláusula de reserva de plenário? Você precisa observar a cláusula de reserva de plenário? Não, pessoal. A necessidade de observância à cláusula de reserva de plenário pressupõe uma declaração de inconstitucionalidade. Veja, portanto, o tanto de dicas iniciais que a gente dá em torno desse instituto. Vamos ler de novo o dispositivo? Artigo 97 da nossa Constituição. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Então vamos lá, olha como é que acontece. Vamos supor que o órgão colegiado lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vamos supor uma turma, uma câmara, vamos pegar o órgão responsável pelo julgamento, ele entenda que sobre a questão há uma determinada inconstitucionalidade. Ele vai ter que falar, olha, supostamente, aparentemente existe uma inconstitucionalidade aqui. Então ele não pode simplesmente decidir sozinho. A Câmara não pode decidir sozinho, a turma não pode decidir sozinho. Ele vai ter que submeter essa questão ao órgão maior, né, se tiver um órgão especial, né, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, então todo o órgão, ou dos membros do respectivo órgão especial, é possível que o Tribunal de Justiça constitua um órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então você suscita a questão, você faz a consulta, você envia a questão da inconstitucionalidade específica para o órgão especial, para a totalidade do tribunal, eles vão falar, sim, tem uma inconstitucionalidade, não tem uma inconstitucionalidade, devolve a questão para que aí sim o órgão que estava originariamente julgando resolva a questão a depender da existência ou não da inconstitucionalidade declarada, ok? É esse o mecanismo de funcionamento. Agora, o que o examinador adora perguntar, pessoal, são as exceções à cláusula de reserva de plenário. Porque as regras que estão no artigo 97 da Constituição, nós vimos e elas estão claras. Então, vamos lá, pessoal, pôr na lousa quais são essas exceções à cláusula de reserva de plenário. Vimos um conceito, ok? Vimos que o conceito está no artigo 97 da Constituição. Agora vemos as exceções.
as exceções à cláusula de reserva de plenário. Isto é, você não vai precisar enviar a questão ao órgão especial para que ele aprecie a existência de uma constitucionalidade ou não, de uma inconstitucionalidade ou não. Primeira exceção, seu STF já tiver firmado o entendimento acerca da questão. Primeira exceção. Vamos supor que o órgão que está julgando a sua causa, o seu órgão colegiado, ele fala o seguinte, ó, eu entendo que aqui tem uma inconstitucionalidade, inclusive o STF já se pronunciou, já firmou questão a respeito dessa inconstitucionalidade. Você não precisa submeter a ação, o seu julgamento, você não precisa suspender o julgamento dessa questão para submeter ao órgão especial. Não, como o STF já tiver firmado, como o STF já firmou o entendimento sobre a questão, eu não preciso observar a cláusula de reserva de plenário. Segunda exceção, seu pleno ou órgão especial já analisou. Seu pleno ou órgão especial já analisou a inconstitucionalidade. Em caso anterior semelhante. Olha só, o processo está em julgamento na minha Câmara, na minha turma, tá? Eu entendo que há uma suposta inconstitucionalidade aqui. A Câmara ela vai falar o seguinte, olha, mas o pleno, o órgão especial, ele já foi chamado a se manifestar em outra situação, ele já declarou que sim, que há uma inconstitucionalidade, então ele declarou que não há uma inconstitucionalidade. Nesse caso, você não precisa remeter novamente essa questão para o pleno ou órgão especial, você simplesmente não precisa observar a cláusula de reserva de plenário. Essa é a segunda exceção. A terceira exceção, vamos comigo na lousa. Terceira exceção. Se a norma questionada é anterior à Constituição. Se a norma questionada é anterior à Constituição. Volta aqui, olha como tudo faz sentido. Falei para vocês que nós não adotamos no nosso ordenamento a expressão inconstitucionalidade superveniente. Vamos supor que o objeto que vai incidir, sobre o qual vai recair o controle de constitucionalidade, seja anterior ao parâmetro, uma hipótese de não recepção. Se a Câmara, se a turma está discorrendo a respeito de uma não recepção e não de uma inconstitucionalidade propriamente dita, está discorrendo a respeito de uma não recepção, olha, eu entendo que essa lei ou ato normativo não foi recepcionado pelo parâmetro, seja esse parâmetro um texto originário da Constituição, seja esse parâmetro uma emenda constitucional. Se eu entendo que é um caso de não recepção, eu não suscito, eu não submeto a questão à chamada cláusula de reserva de plenário. Mesmo porque o artigo 97 é claro em falar em inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Em momento algum fala em não recepção de lei ou ato normativo em face de um determinado parâmetro. Tudo bem, pessoal? Apenas mais uma dica final aqui para vocês a respeito da cláusula de reserva de plenário e a gente vai começar as ações de controle concentrado em espécie para vocês. Olha só. O que estava acontecendo na prática? O órgão responsável lá pelo julgamento do seu recurso estava lá com uma questão pendente. Ele até entendia que eventualmente poderia haver uma suposta inconstitucionalidade, mas ele falava o seguinte, puxa vida, até eu suspender isso aqui, vou remeter a questão para o pleno ou para o órgão especial, para o órgão especial falar se tem ou não tem uma inconstitucionalidade, para depois eu julgar. O que ele fazia? Ele simplesmente afastava no todo ou em parte a incidência dessa lei ou ato normativo que supostamente poderia ser inconstitucional. É dizer, ele nem se pronunciava pela constitucionalidade, nem se pronunciava pela inconstitucionalidade. Vamos dizer assim, ele fingia que não via. Exatamente por isso, nós temos uma súmula vinculante que despenca em concurso público, notadamente concurso de nível superior jurídico. Gostaria de ler essa súmula com vocês, porque quando cai, essa súmula cai na forma de texto literal. Olha o que diz a súmula vinculante número 10, pessoal. Súmula vinculante número 10, pela qual, olha só, viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal, estou falando de uma Câmara, de uma turma, tudo bem? Que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte.
Vou ler de novo, hein? Vou ler de novo a súmula porque ela cai na forma de texto de lei. Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, pessoal. Ok? Essa é a chamada súmula vinculante número 10. Deixa eu colocar aqui na Constituição, pronto. Essa é a chamada súmula vinculante número 10, que trata de uma violação implícita à cláusula de reserva de plenário. É dizer, se você não atesta a constitucionalidade nem a inconstitucionalidade, muito embora a questão seja latente ou tenha sido suscitada pela parte, você simplesmente finge que você não viu e você resolve sem observar a cláusula de reserva de plenário por conta da suposta inconstitucionalidade, isso também viola a cláusula de reserva de plenário. Rafael, são possíveis exceções à cláusula de reserva de plenário? Em 3 situações, conforme eu falei aqui. Se o STF já tiver manifestado entendimento a respeito da questão, se o pleno ou órgão especial, que é o órgão responsável, né, os órgãos responsáveis pela apreciação da inconstitucionalidade, já tiver analisado a inconstitucionalidade em caso anterior semelhante, ou então se a norma constitucional, se o objeto, se a norma questionada, né, se o objeto questionado for anterior ao parâmetro. Ok, pessoal? Feito isso, nós encerramos as noções introdutórias a respeito do controle de constitucionalidade. A gente acabou se debruçando um pouco mais sobre essa temática. Vimos o controle difuso. Vamos trocar a tela aqui, que eu queria trabalhar com vocês algumas nuances a respeito da ação direta de inconstitucionalidade. Então vamos pôr na lousa? Vamos seguir a nossa estrutura aqui de desenvolvimento de raciocínio. Ação direta de inconstitucionalidade. Eu gostaria de começar lendo com vocês aqui os legitimados. Os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Quando nós estamos trabalhando a ação direta de inconstitucionalidade, nós estamos entrando na primeira das ações de controle concentrado em espécie. Por que é controle concentrado? Porque vai se restringir a um único órgão. Que órgão vai ser esse? Ou o Supremo Tribunal Federal ou os tribunais de justiça, no que diz respeito à violação suposta de uma norma prevista na Constituição dos Estados. Ação direta de inconstitucionalidade. O que você quer? Qual que é o seu objetivo na ação direta de inconstitucionalidade? É a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. E os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade é um controle concentrado, a decisão vai ser abstrata, porque é um processo constitucional objetivo, ok? Os legitimados ativos estão lá no artigo 103 da nossa Constituição. Olha o que diz o dispositivo, vou ler com vocês e fazendo alguns comentários, ok? Artigo 103 da Constituição. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Vou repetir, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Estou querendo dizer, pessoal, que a ação declaratória de constitucionalidade vai seguir essa mesma lógica de legitimação ativa que a gente vai trabalhar aqui. Rafael, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Tem esse mesmo rol de legitimados ativos? Também tem esse mesmo rol. A arguição e descumprimento de preceito fundamental? Também tem esse mesmo rol? Também tem esse mesmo rol. Tudo bem, pessoal? Aqui, então, as explicações que a gente dá em relação à legitimação ativa, você vale já, a gente não vai tornar a falar para as outras ações de controle concentrado em espécie, para que a gente possa, inclusive, maximizar os nossos esforços. Uma dica fundamental que eu quero dar para vocês. Como se trata de um controle concentrado, como se trata de um processo constitucional objetivo, eu devo pressupor que existem legitimados especiais para promover esse questionamento, sendo eles universais, sendo eles temáticos, ou seja, em alguns casos exige-se pertinência temática do legitimado ativo para que ele maneje uma ação de controle concentrado em espécie. Vamos lá, pessoal, vamos para a leitura do dispositivo. Vamos ler o dispositivo e a gente vai falando quem que é legitimado universal e quem que é legitimado temático. Pronto, coloquei aqui, cheguei. Abram a sua Constituição, a gente vai sempre junto, ok? Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Inciso 1º, o presidente da República. O presidente da República é, óbvio, um legitimado universal. Rafael, o que é legitimação universal? O que é legitimação temática? Olha, em alguns casos, você pode manejar a ADI independentemente de você ter pertinência temática ou não com a questão. Agora, em outros casos, você deve provar que você é ligado àquela questão que você vai suscitar uma suposta inconstitucionalidade. Olha, eu estou suscitando uma inconstitucionalidade porque eu tenho a ver com essa questão a qual eu quero suscitar uma inconstitucionalidade. Tudo bem? Primeiro
exemplo é o exemplo do presidente da República. Ele é legitimado universalmente. Ele não precisa demonstrar nos autos a pertinência temática. Olha, eu tenho pertinência temática para manejar essa ação direta de inconstitucionalidade por causa disso. Não, negativo. Ele apenas comprova, olha, eu tenho legitimação ativa porque eu estou consagrado lá no artigo 103, inciso 1º da Constituição. O primeiro caso é o presidente da República. Segundo caso, a mesa do Senado Federal. A mesa do Senado Federal. Olha só, quando eu falo em mesa do Senado Federal, e eu vou ler já com o inciso 3º, também que fala em mesa da Câmara dos Deputados, muito cuidado. O examinador adora perguntar assim, ó, a mesa do Congresso Nacional. Não, pessoal, é a mesa do Senado e a mesa da Câmara. As mesas são os órgãos de administração das nossas casas legislativas. Então, a mesa do Congresso tem? Não. A mesa do Senado tem, a mesa da Câmara tem. É legitimado universal ou é legitimado temático? É legitimado universal, ok, pessoal? A mesa da Câmara dos Deputados também. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Assembleia Legislativa no âmbito dos estados. É óbvio que nesses casos existe uma pertinência temática para manejar uma ADI. Ou seja, vamos supor que seja uma questão envolvendo o Estado de São Paulo. Essa lei que eu quero declarar inconstitucional, ela está criando um problema, uma obstrução de ordem política, de ordem econômica, de ordem jurídica no âmbito do Estado de São Paulo. Bom, então, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai questionar essa lei autonormativa falando o seguinte, olha, está sendo prejudicial para o nosso Estado. Então, a pertinência temática é, como eu sou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e está sendo prejudicial ao Estado de São Paulo, eu tenho pertinência temática para manejar essa ação direta de inconstitucionalidade, ok? Vamos lá? Número 5, o governador do Estado ou do Distrito Federal, vale a mesma coisa sobre pertinência temática, ele tem que ter pertinência temática. Número 6, o Procurador-Geral da República. Pessoal, o PGR é legitimado universal, tá? Ele não precisa demonstrar pertinência temática. Uma questão interessante, apenas para fins históricos, que o PGR, o Procurador-Geral da República, ele foi por muito tempo o único legitimado para o manejo dessas ações de controle concentrado. Depois da nossa Constituição de 88, ocorreu um processo de ampliação desses legitimados ativos. Mas o PGR, Procurador-Geral da República, ele ainda mantém essa condição de legitimado universal, ok? Bom, o que mais? Nós temos aqui o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual que é a dica para vocês? É o Conselho Federal, não é o Conselho Estadual. O examinador adora perguntar isso. Conselho Federal é legitimado universal? Também é legitimado universal, ok? Agora, vamos ver. Partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional. Que tem uma questão interessante, ó. O partido político, para ele ter a legitimidade dele vai ser universal, tudo bem? Ele não precisa demonstrar pertinência temática, ele precisa ter representação no Congresso Nacional. Essa representação deve ser aferida, segundo o entendimento majoritário, no momento da propositura da ação. É dizer, vamos supor que o partido político tinha representação em 2016, entrou com uma ADI. Bom, a representação é no Congresso. Então, significa que precisa ter um representante na Câmara e ou no Senado? Não, é no Congresso. O partido político pode ter um parlamentar, um deputado só, lá na Câmara, não precisa ter um senador, um parlamentar. Isso configura a representação do Congresso Nacional, tudo bem? Quando ele entrou com essa ação, havia representação. Posteriormente, esse deputado foi cassado. Então, o partido político que tinha apenas um parlamentar, ele ficou sem nenhum parlamentar. Isso vai causar a extinção da ação direta de inconstitucionalidade? Entendimento majoritário, que você deve seguir, inclusive, em prova objetiva, é que não, tá bom? Porque a aferição desse requisito da representação no Congresso Nacional se dá no momento da propositura da ação, ok? Vamos lá para mais um legitimado. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, eles são os legitimados também especiais, legitimados temáticos, ok, pessoal? Vamos só ver uma questão relativa ao parâmetro. O objeto. Deixa eu só colocar aqui. Olha só, objeto. Vimos a legitimidade ativa, gostaria de me debruçar um pouquinho sobre o objeto. Objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Você vai questionar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Lei ou ato normativo. Rafael, que espécie de lei ou ato normativo? Tem que ser uma lei ou ato normativo federal. Vamos colocar aqui.
federal ou estadual. Volta aqui comigo. As leis, os atos normativos, elas pode ser uma lei federal, pode ser uma lei estadual, pode ser uma lei distrital, pode ser uma lei municipal. Quando se trata de lei ou ato normativo federal, é tranquilo que vai caber ação direta de inconstitucionalidade. Vai haver algumas variações no que diz respeito à ação declaratória de constitucionalidade. No âmbito da ADI, também uma lei ou ato normativo estadual, que fira a Constituição, vai ser passível de impugnação por essa ação de controle de constitucionalidade em espécie. Tudo bem? Então vamos supor que uma lei do Estado do Rio de Janeiro, uma lei estadual do Rio de Janeiro, portanto, ela cause um ferimento a um preceito constitucional. Essa lei estadual também será passível de impugnação por ação direta de inconstitucionalidade. Quais são essas características de lei ou ato normativo federal ou estadual? Vamos lá, anotem as características. Elas devem gozar de abstração. Elas devem gozar de abstração. Essa é uma primeira característica. Devem gozar de abstração. Agora, você deve perguntar assim para mim, Rafael, e a lei ou ato normativo de efeitos concretos? Isto é, ela se direciona, ela se destina a um caso concreto específico. Ela vai ser objeto de impugnação por lei ou ato por ação direta de inconstitucionalidade? O Supremo Tribunal Federal, por muito tempo, entendia que não. Tá? E isso era um posicionamento que você devia seguir no seu concurso público. Hoje, contudo, as leis ou atos normativos de efeito concreto, nada obstante a característica da alta abstração, da abstração que se exige para a impugnação via daí, as leis ou atos normativos de efeitos concretos também são passíveis de impugnação pela via da ação direta de inconstitucionalidade. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos aqui a nossa segunda aula sobre ações de controle concentrado em espécie. Eu agradeço pela gentileza da sua atenção, um grande abraço e até a próxima.